Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quando eu li esse versículo, eu fiquei tão intrigado que eu perguntava para um, perguntava para outro e ninguém me explicava. Então, um dia lendo um livro de um indiano, ele explicava o Evangelho de Jesus, o livro chama Semente de Mostarda, e ele coloca isso aqui com uma maior sublimidade. Mortos são todos aqueles que não se preocupam com a vida espiritual. Mortos são todos aqueles que só querem as coisas materiais. E a partir daí ficou muito claro para que eu pudesse entender a mensagem. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Portanto, fica bem claro que ele não está dizendo que é para a pessoa não enterrar o pai. É para a pessoa dar toda assistência, sim. Mas ele diz: deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Aqueles que não estão nem preocupados com a vida espiritual vão fazer um funeral, vão fazer todos os rituais do funeral. Mas você, que já entende as coisas do pai, levante aos céus o pensamento, faça suas orações e procure então trabalhar para fazer o melhor possível uns pelos outros. Dentro desse conceito de sentir pelo outro um sentimento de amor, um sentimento de misericórdia, é que vai fazer com que nós estejamos sempre nos procurando aprimorar, procurando ascender a pátria espiritual. Façamos, pois, da nossa existência um marco de luz, um marco de fraternidade e de paz, para que estejamos sempre em condições de melhor servirmos a causa do Pai, de melhor trabalharmos uns pelos outros. E certa vez também ouvi um estudo em que a pessoa dizia que, na realidade, o jovem que fala, deixa eu enterrar meu pai, ele estava muito mais preocupado com a herança do que com o enterro do pai, com o funeral do pai. E ali Jesus já disse para ele que ele deveria procurar, então, não se preocupar com as coisas do mundo, mas se preocupar com as coisas dos céus e pregar o reino de Deus. E esse jovem tinha procurado o Cristo exatamente porque ele queria dar um jeitinho de pegar um pouco mais da herança. Detalhes que a gente vai aprendendo, que a gente vai estudando, e a gente vai até mesmo se assustando com a astúcia das pessoas. O que pode significar essas palavras? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar perceptível. Portanto, se a gente tem aqui que compreender um pouco mais, que a gente tem que procurar entender qual é a proposta, qual é aquilo que Jesus está trazendo para nós, qual é o sentido que ele está colocando, qual é a oportunidade que nós temos de procurar valorizar esses ensinamentos, qual a oportunidade de procurar interiorizar esse ensinamento. A partir disso, nós vamos então começar a perceber a importância de fazermos melhores e de procurarmos também fazer o melhor possível para os nossos semelhantes, fazer o melhor possível por aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, temos que procurar entender a importância de trabalharmos uns pelos outros, de procurarmos edificar o bem, de procurarmos fazer o melhor possível para que as energias do bem possam nos envolver, nos fortalecer e nos impulsionar. Entendendo dessa forma, vamos entender que, assim como explicou o Rajneesh, todos aqueles que só se preocupam com as coisas materiais são mortos. E quem sempre preocupou com a vida espiritual procurou cuidar bem desta vida para viver bem a vida espiritual. E lógico que para viver bem a vida espiritual você tem que viver bem a vida carnal aqui na Terra. Você mesmo, depois de morto, vai estar bem. Grandes paradoxos da transcendência dos ensinamentos de Jesus. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre. Espécie de morte
ser comparado ao esplendor e à atividade da outra. A vida espiritual é repleta de vida, de energia, de possibilidades. Lá não temos as preocupações que temos aqui, mas estamos aqui para aprendermos a viver como espírito. Estamos aqui para aprendermos a viver uns com os outros, a conviver uns com os outros, a nos ajudarmos mutuamente. Estamos aqui para aprendermos a ser bons. E a prova está na carne. Porque no plano espiritual você não precisa se preocupar com as coisas materiais. Na carne você tem que se preocupar. E aí a bondade toma outras conotações. O corpo não passa de simples vestimenta, grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Entender que nós estamos aqui presos a um corpo. Esse corpo é como se fosse uma vestimenta para o espírito. Mas também podemos entender que o espírito veste o corpo e nesse momento que ele veste um corpo, ele faz um trabalho de aprimoramento, de autodesintoxicação e de elevação da sua essência divina. Porque passamos por provas, por expiações, por preocupações, nós não conhecemos o futuro. E por não conhecermos o futuro, nós passamos por dificuldade de entender aquilo que estamos vivenciando aqui na Terra, dificuldade de entender aquilo que a vida mostra para nós. E é por isso que nós estamos presos ao corpo físico, esperando o momento dessa libertação que ninguém quer que chegue. Quanto mais distante, melhor. Porque nós temos automaticamente na nossa consciência o entendimento de que quanto mais tempo ficarmos aqui, melhor pagamos as nossas dívidas, mais nos depuramos. Então, é bom ficar mais tempo. Procuremos, pois, trabalhar para nos melhorar. Procuremos, pois, trabalhar para nos aperfeiçoar. E façamos o possível para que nós tenhamos condições de melhor entender e melhor realizarmos o bem que precisamos para crescermos verdadeiramente ao longo da existência. Ele, o corpo físico, é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquia. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Naquele momento que ele queria estar junto aos despojos do Pai, o que a espiritualidade está nos mostrando aqui é a mesma coisa, ao apego àquele corpo que está ali, é a mesma coisa, guardado as devidas proporções, de guardar relíquias que pertenceu ao outro para tirar proveitos daquilo ali. Então, de alguma forma, nós precisamos saber valorizar as coisas que nós temos, precisamos saber valorizar aquilo que a vida tem para nós, que a vida nos oferece, e termos sempre em mente a oportunidade de estarmos trabalhando pela edificação do bem, trabalhando pela edificação de um mundo mais útil, de um mundo melhor. E como a vida traz para nós sempre as oportunidades de fazermos o possível por nos aperfeiçoarmos, por nos melhorarmos, tenhamos, pois, o entendimento de que o nosso amanhã será sempre uma manhã de luz, de paz e de fraternidade, se soubermos viver bem o agora, se soubermos viver bem o hoje. Todos nós, ao depararmos com as nossas necessidades evolutivas, tenhamos a nossa consciência de que devemos procurar agir de forma condizente com os ensinamentos do Cristo, de forma condizente com a bondade do Senhor. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. E se ele tinha se assistido uma pregação de Jesus, quantas informações maravilhosas ele poderia levar para aqueles que estavam lá chorando a morte do Pai. Se ele tinha passado por todos aqueles momentos difíceis, por todas aquelas dificuldades, quão de luz ele poderia levar para aqueles que estavam lá chorando a morte do Pai. Quão consoladoras palavras ele poderia oferecer naquele momento. Porque quando nós já conseguimos entender que a vida não cessa com a morte, quando nós conseguimos entender que a vida
é uma eterna continuidade. Nós estamos encarnados, depois crescemos, envelhecemos, morremos, adentramos a vida espiritual, passamos por todas as provas e expiações necessárias ao nosso refazimento, entramos para as instâncias de tratamento para fazermos a nossa regeneração e aperfeiçoamento, voltamos novamente às provas e expiações necessárias ao processo de crescimento aqui na Terra. A partir do momento que a gente já entende isso, a morte já não é tão dolorosa. A partir do momento que entendemos isso, as situações não é tão complicada. Não são tão mais complicadas. Se tornam condições da gente procurar se aperfeiçoar, procurar se melhorar e procurar fazer por onde estarmos em condições melhores. Estarmos em condições de atender melhor a nós mesmos. Aprendermos a fazer com que estejamos sempre crescendo espiritualmente. Essa é a proposta da doutrina espírita para esclarecer o Evangelho de Jesus, para nós tomarmos consciência da nossa responsabilidade durante esta vida, porque as próximas etapas serão tudo consequências daquilo que tivermos feito hoje, assim como os atos e fatos desta vida têm um peso muito grande aquilo que fizemos no passado, está muito amarrado àquilo que fizemos no passado. Estamos aqui para aprendermos a nos aperfeiçoar, estamos aqui para aprendermos a nos melhorar. Façamos o melhor para que o melhor nos procure e que a vida esteja sempre nos iluminando, nos impulsionando para as grandes realizações que a misericórdia divina espera de cada um de nós. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre envolvendo nossos corações, nossos lares, nossos familiares, nossos ambientes de trabalho, nossos templos religiosos e também, lógico, os nossos inimigos, para que todos nós possamos sublimar os nossos sentimentos e aprendermos a sermos melhores, para que o melhor nos procure onde quer que estejamos. Paz e luz e bênçãos a todos nós.